No último domingo, eleitores de 51 municípios que ainda não tinham definido seus prefeitos foram às urnas para fazer essa escolha. Um dado que chamou a atenção nesse segundo turno foi o grande número de abstenções. Quase 34 milhões de brasileiros estavam aptos a votar nas eleições no último domingo. Na prática, isso não aconteceu. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que quase 10 milhões de eleitores não votaram no segundo turno das eleições municipais, o que representa uma abstenção de quase 30%. Geralmente, as motivações são as seguintes. Primeiro, é o envelhecimento demográfico da população. A população está envelhecendo e os dados mostram que a maioria de quem se abstém são especialmente pessoas mais velhas. Segundo motivo é a diferença entre o primeiro turno e o segundo turno. O segundo turno sempre, no mundo inteiro, a abstenção aumenta, porque as pessoas não têm, tendo só dois candidatos, saíram da corrida eleitoral os candidatos preferidos, então não tem muitos motivos para votar. E terceiro é o desencantamento, desilusão da população de forma geral com a política, com os políticos, com os candidatos, com tudo que está aí. As 15 capitais que tiveram o segundo turno foram responsáveis por mais de 60% das abstenções. Em Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo, o número de eleitores ausentes foi superior à quantidade de votos recebidos pelo segundo colocado. Em Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia e Porto Alegre, a soma de abstenções com votos brancos e nulos foi maior que a quantidade de votos recebidos pelo candidato eleito. Em Santos, no litoral paulista, o número de eleitores que não compareceram às urnas foi maior que aqueles que votaram no prefeito eleito. Para esse professor de ciência política, os números demonstram a insatisfação do eleitor. Então, um sinal de baixa legitimidade da classe política. Para a sociedade, para o país de forma geral, é um sinal importante. Por quê? Porque poderia ser o começo de uma mudança. Caso os políticos, e assim se espera, levem em consideração isso, respondam de alguma forma, tentem entender a insatisfação por texto que está ali, aí poderia vir uma mudança. No domingo, após as eleições, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, falou das abstenções. Nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Para Adriano Gianturco, resultados como os dessa eleição deveriam gerar alterações para a política brasileira. Pelo menos o primeiro colocado deveria ter mais votos que abstencionismo, porque é um claro sinal de insatisfação, certo? Então, qual a legitimidade de um prefeito que ganha com menos votos do que abstencionismo? É muito baixa. Poderia se considerar inválida a eleição e fazer uma nova eleição, por exemplo. Aí os partidos seriam muito incentivados, quase forçados a se virar e a prestar mais atenção às demandas da população.